Olá, gente, bom dia a todos vocês, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, certo? Todo mundo em paz. E aí, hoje eu trago para vocês a nossa aula de matemática, certo? Onde vocês vão estar abrindo a página no livro de vocês, a página 82 do livro de vocês, certo? Hoje a gente vai falar eu vou falar com vocês sobre os múltiplos e os divisores de um número natural, certo? Aí, para entender de forma mais clara, como eu consigo identificar os múltiplos de um número, certo? De um número natural e os divisores, né? Aí na primeira parte do livro de vocês, ele traz essa informação, é bem simples. Quando vocês aprenderam a multiplicação e os termos da multiplicação, vocês aprenderam o multiplicador, né? O multiplicando, o multiplicador e o produto, não é isso? Então, o número natural, o múltiplo de um número natural, ele vai ser sempre o produto da multiplicação, ou seja, o resultado daquela multiplicação. Então, se eu pergunto qual é o múltiplo de 2, se eu quero os múltiplos de 2, é só eu ir para a tabuada de 2 e fazer a multiplicação. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, todos os meus produtos, eles serão múltiplos de 2. Todos os meus produtos, todo o resultado da minha multiplicação, ela vai ser o múltiplo de 2, certo? Os múltiplos que eu peço, me identifique os múltiplos de 3. Aí vai ser 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 0, 3, 0, 3, 6, 9, 12. E aí por diante, eles serão os múltiplos do número 3, certo? Então, o produto da multiplicação, eles vão ser serão os múltiplos de um número natural, certo? Então, aí, o múltiplo de um número natural é o produto desse número, certo? Por um número natural qualquer. Veja, 2 vezes 4, 8. Então, 8 vai ser múltiplo de 2 e de 4. Porque 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então, o 8 ele é o múltiplo de 2 e de 4, certo? O 8 foi obtido pela multiplicação de 2 vezes 4. Então, o 8 ele é múltiplo de 2, tanto é múltiplo de 2 quanto é múltiplo de 8. Porque 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8, certo? E aí, acompanhando no livro de vocês, nesse quadradinho aí, meio laranja, alaranjado, nós temos aí essa informação. Para se obter o grupo dos múltiplos de um número natural qualquer, basta multiplicá-lo por zero, né? 4 vezes 0, que dá 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E reticências. E por que eles colocam reticências? Reticências indica que os múltiplos de um número natural são números infinitos. Significa o quê? Que são números que não têm fim. Então, eles vão vir sempre acompanhados de reticências. Reticências são os 3 pontinhos seguidos do número, certo? Então, traz a ideia de que essa informação, que os múltiplos de um número natural, ele é infinito. Por exemplo, se eu pedir os múltiplos de 2, aí vai ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, aí 30, 32, 34, 36 e aí por diante. Então, a gente não vai se estender dizendo todos os números, então a gente faz o quê? A gente coloca reticências logo seguido do número. Isso me indica o quê? Isso me dá a ideia de que logo depois daquele número eu tenho mais outros números. São números infinitos, certo? Então, os múltiplos de um número não têm fim. Por isso, usamos as reticências, que são os 3 pontinhos logo depois do número. Aí, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 1. 3, desculpa, eu botei 1, mas é 3, certo? Então, e reticências, que significa que são infinitos. Já no quadrinho verde, né? O 0, ele é múltiplo de qualquer número. Então, o 0, ele vai ser múltiplo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 e por diante. O 0, ele sempre vai ser múltiplo de qualquer número, certo? E aí, todos os números natural, ele vai ser múltiplo de 1. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Então, todos os números, eles são múltiplos de 1, certo? Todos os múltiplos, todos os números serão múltiplos de 1, certo? Todos os números, ele é múltiplos dele mesmo, pois todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, todo o número, ele será múltiplo dele mesmo, porque os números multiplicados por exemplo, se eu pego 4 e multiplico por
por 1 eu tenho quanto? Eu tenho 4. Se eu pego quem? Vamos lá. Vamos perguntar. Se eu pergunto para vocês, me identifique os múltiplos de 5. Automaticamente eu vou para lembrar da tabuada de 5 e vou dizer 5 vezes 0, 0. Não é isso? Então eu sei que 0 é múltiplo de 5. 5 vezes 1, 5. Então eu sei que 5 é múltiplo de 5. O próprio número é múltiplo dele mesmo. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, até aí eu já tenho 5, eu tenho 0, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 25. Então, todos esses números, eles são múltiplos de 5, ok? E aí, mais adiante... Então, deu para entender, certo? Os múltiplos de um número são números infinitos, então ele é o produto da multiplicação. Então, se eu peço para vocês me identificarem o múltiplo de um número, se eu peço para vocês me identificarem o múltiplo de 4, vocês automaticamente vão para a tabuada de 4, vão lembrar da tabuada de 4 que vocês aprenderam e vão me dizer que os múltiplos de 4, eles serão o produto da multiplicação. É o produto da multiplicação de 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, certo? 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 5. Então, esses números aí, eles vão me dizer que eles são os múltiplos, certo? Eu abro chaves, coloco ele dentro. Depois que eu finalizo, eu coloco reticências e fecho as chaves, certo? E aí, agora, partindo para os divisores de um número natural. Como é que eu sei qual é o divisor de um número natural? É fácil também. Quando eu aprendi a divisão, eu aprendi seus termos, não foi? Dividendo, divisor, quociente e resto. Não foi isso? Dividendo, divisor, quociente e o resto. E eu sei que a minha divisão ela é exata quando não sobra nada. Não sobra nada com o meu resultado quando o meu resto é 0. Ela é não exata quando sobra alguma coisa, quando sobra algum número. 1, 2, 3. Então, para mim saber se o número, certo, ele é divisor daquele número, é quando eu efetuo essa operação e não sobra nenhum resto, não sobra nada. A minha divisão ela é exata, então ali eu sei que aquele número ele é divisor daquele número, certo? Como assim, professora? Vamos lá. O divisor de um número natural é um número natural também, será um número natural, que divide de forma exata aquele número. Então, ele vai dar exato, aquele resultado vai dar exato, não vai sobrar nenhum elemento. Por exemplo, se eu pego para vocês, vamos lá, vamos dividir 4 dividido por 1, aliás, os 10, vamos saber se é uma conta exata ou não. 10 dividido por 4. Vamos saber se 4 ele é divisor de 10. Quando é que dá 10 dividido por 4? Dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 que tira 8, sobra 2. Então, eu sei que 4 não é um divisor de 10. Por quê? Porque sobrou 2, não sobrou nenhum número exato. Agora, vamos saber se 5 ele é um divisor de 10. Eu pego 10, divido por 5. 10 dividido por 5 vai dar quem? Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 que tira 10, 0. Então, eu sei que 2 e 10, eles são divisores ou aliás, que 2 e 5 são divisores de 10. Não é isso porque 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, dá quanto? Dá 10. Então, eles são divisores, certo? Porque se eu pegar 10 e dividir por 2, eu vou ter quem? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 que tira 10, 0. Não sobra nada. A minha conta deu exata. Então, para me saber de forma prática, certo? Para me saber quando um número ele é divisor do outro, eu armo aquela conta e eu sei que se não sobra nada, que se dá um número exato, eu sei que aquele número ele é divisor daquele outro número, certo? Aí vem aqui as informações, ele traz como informação. Qualquer número natural diferente de 0, quem é diferente de 0? É 1, 2, 3, certo? É divisível por si mesmo. Então, de quem que ele está falando? Ele está falando do 0. Diferente de 0, quem é? É o 1. 4 dividido por 4 dá quem? Dá 1. Então, o 1 ele é divisível de um número natural. Por exemplo, 4, o 1 ele é divisível de 4, certo? Diferente dele mesmo, que é o 0, ele está falando do 0. Então, eu tenho o 1, ele é um divisor de um número natural. Sempre 1 vai aparecer. Se eu peço para vocês me dizerem quais são os divisores de 4. Quais são os divisores de 4? Aí, automaticamente, me leva para a tabuada, certo? 4 dividido por 4 vai dar quem? 1. Então, eu sei que 1, 4 vezes 1, quem é? 4. 4 que tira 4, 0. Então, eu sei que 1, ele é divisor de 4. Ah, e quem mais é divisor de 4?
2, vamos lá, 2 vezes 2. 2 vezes 2, quem? 4. Eu pego 4 dividido por 2 dá quem? Dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 que tira 4, 0. Então, eu sei que 2 também ele é divisor de número 4, certo? E o 4 e o próprio 4. 3 já não dá, porque 4 dividido por 3 vai dar quem? Vai dar 1. 1 vezes 4, 1 vezes 3 vai dar quem? Vai dar 3. 4 que tira 3 sobra 1, certo? Então, eu sei que 3 não é. Aí, o 4. Aí, depois disso, não pode ser mais, porque vai ser entre o 1 e o próprio número, certo? Não pode passar do próprio número. O próprio número vai ser divisor dele mesmo, certo? O 4, ele vai ser divisor dele mesmo, certo? O 5. Então, se for até o 5, se eu peço os divisores de 5, não passo de 5. Vai ser até o próprio número mesmo. Depois do 5, não dá mais. Então, vai ser entre o 1 e o próprio número, certo? E aí, ele diz assim, o número 1 é divisor de qualquer número natural, que foi que eu falei nesse instante, e o conjunto dos divisores de um natural, ele é finito, ele tem fim, diferentemente dos múltiplos, mas os divisores, ele é finito, é limitado. Se eu peço os divisores de 10, vamos lá, eu vou para a tabuada de 10, eu faço a divisão com o número 10. 10 dividido por 10, ou 10 dividido por 1, eu tenho quem? 10. 10 vezes 1 é 10. 10 que tira 10, 0. Aí eu faço 10 dividido por 2, eu tenho quem? 5. 5 vezes 2, 10. 10 que tira 10, 0. Então, eu sei que 1 e 2 já são são divisores de 10. Aí, 10 dividido por 5, quem é? Porque 3 e 4 não é, porque vai sobrar resto. Aí, eu vou para 5. 10 dividido por 5 vai dar quem? Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 que tira 10, 0. Não sobra nada. E aí, o próprio 10, porque 10 dividido por 10 vai dar quem? 1. 1 vezes 10 dá 10. 10 que tira 10, nada. Sobrou 0, é a conta exata. Então, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Não passa mais disso. O 10 é o próprio divisor do próprio número. Depois disso, não vai mais para frente, porque eu não consigo 10 para dividir para 11 pessoas. Não é isso? Então, o próprio número, ele é divisor dele mesmo, certo? E é um conjunto de números finitos, significa que eles têm fim, certo? Diferentemente, não é acompanhado de reticências logo de seguida, porque eles têm fim, certo? E aí, o que eu acabei de falar, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Ler-se divisores de... E o maior divisor de um número natural é o próprio número natural. Os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. De 15, 1, 3, 5 e 15. Certo? Gente, aí eu finalizo, certo? Para vocês responderem a atividade da página 83 e 84. Espero que tenha dado para entender. Eu sei que ficou muito corrido, mas espero que tenha dado para entender. Fiquem todos com Deus. Beijos e até amanhã.